Fala gringo, aqui quem fala é o Lene. Bem-vindos ao nosso segundo episódio. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo esse podcast. Então, antes de começar a falar sobre o nosso tema, eu gostaria de apresentar o Fala Gringo rapidamente e dizer o motivo de ele existir. Esse podcast foi pensado para ser um material para estudantes de português de nível intermediário. Eu sei que quando a gente chega neste nível, seja em qualquer língua, há sempre dificuldades em encontrar materiais que não tenham uma linguagem tão complicada como os noticiários, mas que também não sejam aqueles diálogos bobos que você tem a impressão de que nunca vai ouvir ou falar algo parecido na vida real. Então a ideia é ajudar você a melhorar a compreensão do português brasileiro do dia a dia, ao mesmo tempo em que você pode conhecer melhor a nossa cultura e os assuntos que estão na boca do povo. É por isso que o ritmo da locução é um pouco mais lento para que você possa ouvir bem cada palavra. No meu Instagram, @portugues.com.lene, você encontra um link na bio para ter acesso à transcrição do episódio. Assim, você pode acompanhar tudo que eu estou falando, palavra por palavra, além de conferir a definição das palavras que eu acho que possam ser mais difíceis, que você pode não conhecer, tá bom? Como eu disse, é o nosso segundo episódio. Antes de começar, eu quero ler uma mensagem que recebi de um ouvinte, a Sara, que escreveu um comentário sobre o podcast anterior em que falei da xenofobia no Brasil. Ela diz assim: eu escutei o seu podcast, acho que o assunto é muito interessante e especialmente adorei o conceito de podcast para aprendizes intermediários do português. Isso é exatamente o que eu precisava para continuar o meu aprendizado agora que eu deixei o Brasil depois de um mês lá. Muito obrigada, eu mal posso esperar pelo próximo. Então, Sara, aqui estamos. Obrigado pela sua companhia. Seu feedback me deixou bastante motivado. O seu retorno, a sua opinião, para a gente usar uma palavra em português, né? Agora, vamos para o assunto do dia. Vamos falar sobre os índios no Brasil, onde vivem e quais as suas influências para o português brasileiro falado atualmente. Bom, até pouco tempo aqui no Brasil, logo nos primeiros anos da escola, a gente costumava ouvir que no ano de 1500 os portugueses descobriram o Brasil. Isso dava a ideia de que as embarcações, quer dizer, os navios portugueses, chegaram aqui e não encontraram nada mais que florestas e animais na natureza. Hoje já se fala mais em colonização, para aos poucos diminuir essa ideia de que o país era inabitado, vazio. Na verdade, o que chegou com as caravanas portuguesas foi a civilização, podemos dizer assim, mas já existiam sociedades de índios com seus próprios estilos de vida e de organização. De acordo com informações da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, estima-se que naquela época, ou seja, acredita-se que naquela época cerca de 3 milhões de índios já habitavam o Brasil, principalmente nas regiões litorâneas, ou seja, à beira-mar e também de rios, o que facilitava a caça e a pesca. A FUNAI é a instituição responsável por políticas de proteção dos povos indígenas no Brasil, entre outras coisas, o registro e a demarcação das suas terras. Eu vou falar bastante a palavra indígena para me referir a tudo aquilo que é relacionado aos índios, tá bom? Comunidades indígenas, línguas indígenas, tradições indígenas e por aí vai. Mas voltando para o início de tudo, com o passar dos anos, a quantidade de índios foi diminuindo drasticamente, de forma muito rápida, seja por extermínio,
seja por doenças trazidas pelos colonizadores e que os índios não tinham imunidade. Atualmente, a população indígena do Brasil é de cerca de 817.963 índios, segundo a última contagem do IBGE, no ano de 2010. O IBGE é o Instituto Brasileiro responsável pelas estatísticas do país, quantidade de pessoas, taxas de desemprego, dados sobre a economia, etc. Obviamente que de 2010 para cá, os números devem ter apresentado mudanças, mas esses são os dados mais atuais. Dessa população de quase 818 mil índios, a maior parte vive nas áreas rurais, no campo, não necessariamente isolados, apesar de ainda existirem muitas tribos que não entraram em contato com a sociedade. A outra parte vive em áreas urbanas, ou seja, são aquelas pessoas que se declararam índios devido às suas origens, devido à sua etnia, mas vivem integradas à sociedade, vestem roupas comuns, têm acesso a tecnologias e a meios de transporte, enfim, fazem tudo ou quase tudo que um típico morador de uma cidade faz. A maior parte dos índios brasileiros está localizada na região norte do país, onde fica grande parte da Amazônia, da floresta amazônica. Eu deixei na transcrição do episódio, link no Instagram, lembrando, um mapa que mostra bem a distribuição dessas populações em todos os estados brasileiros. Vale a pena dar uma conferida para você ter uma noção da presença desses povos no Brasil. É engraçado que até mesmo para os brasileiros, se você pergunta onde você acha que vivem os índios no Brasil, muitos vão citar diretamente a Amazônia, sem se dar conta que há comunidades indígenas em todos os estados. Uma curiosidade é que na maioria das aldeias, que é como são chamadas as comunidades indígenas, as casas já são feitas de tijolos, mas especialmente na região norte, muitos índios ainda constroem suas casas de forma tradicional, com madeiras e plantas. Outra informação importante é sobre a variedade de línguas faladas. Na última contagem do IBGE, foram registradas 270 línguas. É uma variedade linguística enorme, né? Para simplificar, essas línguas são divididas em 3 grupos, de acordo com as suas origens: Tupi, Macro-G e Aruac. Quando a gente pensa na vida dos índios, a primeira imagem que vem à cabeça são as danças, as tradições, a caça e a pesca, não é mesmo? Enfim, a vida tranquila no meio da floresta. A verdade é que hoje a situação da maioria dos índios brasileiros está bem longe dessa tranquilidade. Cada vez mais aumentam as pressões pela exploração de terras reconhecidas como indígenas. São regiões isoladas onde se encontram, além de riquezas naturais, também riquezas minerais, como o ouro e outros minérios. Essa pressão já terminou em muitos conflitos violentos entre índios, garimpeiros, madeireiras e ruralistas, ou seja, pessoas que têm interesses financeiros nessas terras. Só para a gente tomar como base, no ano de 2017, 110 índios foram assassinados no Brasil. Agora há pouco, no mês de julho, um líder indígena foi assassinado brutalmente no norte do Brasil, no estado do Amapá, e toda essa discussão a respeito dos conflitos com indígenas voltou à tona. Nesse momento se fala muito sobre isso no Brasil. Para você não ficar perdido nessas definições, quando eu falo de garimpeiros, são as pessoas que fazem o garimpo, que é procurar e extrair minerais e pedras preciosas do solo. Madeireiras, como o nome já sugere, são as empresas que tiram madeira da natureza para a venda. E ruralistas é como chamamos as empresas que atuam na agropecuária, ou seja, plantando alimentos ou criando animais para o comércio. Voltando à situação atual desses índios, muitas vezes o desespero é tão grande
que muitos chegam a cometer suicídio, quer dizer, se matam por não terem esperança no futuro e por verem suas comunidades sendo destruídas pouco a pouco. Muitos dos povos foram expulsos de suas terras e vivem em condições desumanas, como é o caso dos Guarani, que vivem em cabanas improvisadas feitas de plástico à beira da estrada no sul do país. Para piorar, o atual governo brasileiro não é nada sensível às questões indígenas e ambientais, então a tendência é que a situação fique cada vez pior, infelizmente. Nós vamos fechar essa primeira parte do podcast, até porque já está ficando um pouco baixo astral com toda essa história de conflito indígena. Agora, vamos falar um pouco sobre a influência dos índios na nossa cultura. Olha, não são poucas não, viu? Ela está na língua, na culinária, no artesanato, na medicina alternativa. Por exemplo, tem muito brasileiro com nome de origem indígena. É o caso de nomes como Maiara, Iara, Janaína, Kaique, Raoni, Moacir, e não é só nome de gente não, também de ruas, edifícios e parques. Se você já veio a São Paulo, talvez dê uma caminhada pelo Parque Ibirapuera. No Rio de Janeiro, com certeza ouviu falar do Maracanã ou da Praia de Ipanema. Todos esses são nomes que vêm das línguas indígenas, sobretudo do Tupi-Guarani, uma das variações mais faladas. A maior parte do nome das plantas e dos animais no Brasil também vem das línguas de origem indígena. A exemplo do abacaxi. Muitas pessoas acham engraçado que aqui não segue o padrão ananás ou algo parecido, como falamos em Portugal e em outras línguas, como no francês, por exemplo. Quando os colonizadores europeus chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, eles não conheciam a enorme variedade da fauna e flora brasileira, ou seja, dos animais e das plantas. Foram os índios que foram apresentando e dando nome às coisas, aos animais e às frutas, como é o caso de mandioca, caju e o tão conhecido guaraná, muito famoso no exterior. Até mesmo hábitos rotineiros, como a quantidade de banhos que os brasileiros tomam por dia. Essa é uma coisa que sempre intriga muitos estrangeiros. Por que os brasileiros tomam tantos banhos por dia? Aí está a resposta, uma herança cultural dos índios. Enfim, a influência dos índios é gigante no país, embora de um modo geral as pessoas tenham uma tendência a separar o que é cultura indígena e o que é a cultura brasileira em si. Pessoalmente, eu penso um pouco diferente. Eu penso que não existe cultura brasileira sem índio. É justamente essa união de referências indígenas, europeias, africanas, essas últimas herdadas dos escravos que vieram com a colonização, é tudo isso que faz o Brasil ser esse país tão rico, tão interessante e tão cultural. Por isso, nesse Dia Internacional dos Povos Indígenas, essa é a reflexão que eu faço. Até que ponto, em nome do progresso, vamos tirar dos índios os seus direitos? E, principalmente, qual a importância dessas comunidades indígenas para que se olhe as florestas como o pulmão do país, a fonte de ar e não apenas uma fonte de geração de renda. Bom, hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigado por acompanhar até o final. Isso me deixa muito feliz. Você tem alguma sugestão? Quer mandar algum recado, como fez a Sara? É só ir no Instagram, @portugues.com.lene e mandar a sua mensagem. Ou você pode também acessar o link da página com a descrição e no final deixar o seu comentário. Eu sou o Lene, esse foi mais um episódio do Fala Gringo, o seu podcast de português intermediário. Bye bye, salut, adiós.